Olá! Como vocês estão? Boa noite! Bem-vindos em mais um dia, nosso dia 21. Boa noite! Boa noite, Michael. Dia 21, completamos aí 3 semanas da nossa leitura. Faltam só mais 20 dias. Mais 20 dias. De leitura, de aprendizado desse livro maravilhoso que transforma as nossas vidas. Se todo mundo pudesse lê-lo, não é? Ei, Laiane. Se todo mundo provasse desse livro, para que a vida faça sentido, não é? Tenha propósito, seja leve, seja intencional. Isso mesmo. E que tanto nos transforma, nos dá chaves, né, para que a gente possa viver melhor conosco, em comunidade, com Deus, nos dá contentamento, nos dá aí uma missão, nos traz responsabilidade para que nós possamos cuidar uns dos outros, de nós mesmos e de nos render ao nosso espírito, né? Nos render a Deus. E aí equalizando todas as esferas, né? No espírito, na alma e no corpo. Porque primeiro vem a direção vem dele, vem do espiritual. E aí passa pela nossa mente, onde somos transformados para que a gente execute na parte natural, na parte física. E que, como o nome diz, é natural. Então a gente tem que desconstruir aquilo que a gente colocou e o mundo colocou em nós, para que nós sejamos naturais, conforme a imagem e semelhança de Deus, aquilo que Ele já nos falou que nós somos. Mas basta que a gente aceite esse projeto original de Deus e caminhe, né, com autoridade nessa filiação. Vamos lá? Dia 21, protegendo sua igreja. Vocês estão unidos na paz por meio do Espírito. Portanto, esforcem-se para continuar unidos desse modo. Acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. Então aqui, ó, acima de tudo, deixe que o amor dirija. E o amor, ele é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Então, se a gente deixa ele ser o Senhor da nossa vida, a nossa vida vai estar em harmonia. É sua função proteger a unidade de sua igreja. A unidade da igreja é tão importante que o Novo Testamento dá mais importância a isso que ao céu e ao inferno. Deus deseja profundamente que experimentemos unidade e harmonia uns com os outros. A unidade é a alma da comunhão. Destrua e estará removendo o coração do corpo de Cristo. A unidade está no âmago daquilo que Deus deseja que experimentemos na vida conjunta da igreja. Nosso modelo supremo de unidade é a Trindade.
O Pai, o Filho e o Espírito Santo são totalmente unidos em um. O próprio Deus é o maior de todos os exemplos de amor sacrificial, de humildade para com os outros e de perfeita harmonia. Assim como qualquer pai, nosso Pai Celestial tem prazer em ver os filhos em harmonia uns com os outros. Em seus últimos momentos antes de ser preso, Jesus orou apaixonadamente por nossa unidade. Era nossa união que estava em primeiro lugar em sua mente naquelas horas agonizantes. Isso mostra a importância do assunto. Nada no mundo é mais valioso para Deus que sua igreja. Ele pagou o mais alto preço por ela e a quer protegida, especialmente dos danos devastadores causados por divisões, conflitos e discordâncias. Se você faz parte da família de Deus, é sua responsabilidade proteger a unidade da comunidade em que congrega. Você foi encarregado por Jesus de fazer o possível para preservar a unidade, proteger a comunhão e promover a harmonia em sua igreja e entre todos os cristãos. A Bíblia diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Como fazer isso? A Bíblia nos dá algumas orientações. Concentre-se no que temos em comum, não em nossas diferenças. Paulo recomenda: concentremo-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento de nossa comunhão conjunta. Como fiéis, compartilhamos um Senhor, um corpo, um propósito, um Pai, um Espírito, uma esperança, uma fé, um batismo e um amor. Partilhamos a mesma salvação, a mesma vida e o mesmo futuro, fatores muito mais importantes que as diferenças que poderíamos enumerar. É neles que devemos nos concentrar, não em nossas diferenças pessoais. Lembre-se que foi Deus quem escolheu nos dar diferentes personalidades, formações, raças e preferências. Logo, devemos apreciar essas diferenças, não simplesmente tolerá-las. Deus deseja a unidade, não uniformidade. Mas para o bem da unidade, não devemos permitir que nossas diferenças, em circunstância alguma, nos separem. Precisamos nos manter concentrados no que mais importa, aprender a amar uns aos outros como Cristo nos amou e cumprir os 5 propósitos de Deus para cada um de nós e para a sua igreja. Então aqui ele fala, que nós precisamos zelar por esse propósito da unidade dentro das igrejas. E se Deus fez todas as pessoas, é nosso dever, respeitá-las, porque a nossa visão, ela deve ser a mesma. Porém, muitas pessoas, elas são diferentes, cada uma é única, e como Deus as fez, nós temos o quê? Que respeitá-las, em suas características pessoais, mas mantendo a nossa unidade. E aqui, não considerando a característica pessoal, de forma única, mas pensando no propósito único e deixando as diferenças de personalidade, mas mantendo o propósito único da unidade da igreja. O conflito é normalmente sinal que o foco foi desviado para questões menos importantes, que a Bíblia chama assuntos controvertidos. Quando nos concentramos em personalidades, preferências, interpretações, estilos ou métodos, a divisão sempre acontece. Mas se nos concentramos em amar uns aos outros e em cumprir os propósitos de Deus, alcançaremos a harmonia. Paulo implora por isso: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplica a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer.
Seja realista em suas expectativas. Agora que você descobriu como Deus quer que seja a verdadeira comunhão, é fácil ficar desanimado pela disparidade entre o ideal e a realidade presenciada em sua igreja. Você deve amar apaixonadamente a igreja, apesar das imperfeições que ela tem. Ansiar pelo ideal enquanto critica o real é evidência de imaturidade. Em contrapartida, conformar-se com o real sem lutar pelo ideal é complacência. A maturidade está em conviver com essa tensão. Vocês já observaram que a maioria das pessoas que reclamam é aquelas que não estão fazendo? E aqui, se a gente for pensar no ambiente da igreja, no ambiente ministerial, muitos vão reclamar, mas quando eles reclamam é porque eles não estão fazendo, eles não estão envolvidos em nenhum ministério, nenhuma função. E aí o que eles vão fazer? Reclamar. E aqui ele fala, né, que é imaturo você imaginar algo, imaginar um projeto, imaginar um ministério, imaginar uma situação, né, que aqui ele chama de ideal, é quando a gente imagina. Em contrapartida, existe o real, o mundo real. A pessoa, ela faz essa comparação entre o que ela idealiza e compara com o mundo real. E aí o que vai acontecer? Ela vai se frustrar e ela vai reclamar. Então, quem reclama, clama, né, 2 vezes. E ele chama isso o quê? De imaturidade, quando nós reclamamos, né? Outros fiéis irão decepcioná-lo e desiludi-lo, mas isso não é desculpa para deixar de ter comunhão com eles. Eles são sua família, mesmo quando não agem como tal, e você não pode simplesmente abandoná-los. Em vez disso, Deus nos orienta. Sejam pacientes uns com os outros, fazendo concessões às faltas uns dos outros, por causa do amor que há em vocês. Então, como nós falamos em outro capítulo, a gente deve, muitas vezes, nos posicionar diante de erros, não exatamente das pessoas, mas da atitude. As pessoas ficam desiludidas com a igreja local por muitas razões compreensíveis. A lista pode ser bastante longa: conflitos, mágoas, hipocrisia, negligência, mesquinharias, legalismo e outros pecados. Em vez de ficarmos abalados e surpresos, devemos recordar que a igreja é constituída de pecadores de verdade, entre os quais nos incluímos. Por sermos pecadores, magoamos uns aos outros, às vezes intencionalmente e às vezes sem querer. E aqui a gente pode chamar a atenção uns dos outros para que a gente não coloque expectativa em ninguém, né? Eu posso te decepcionar assim como você pode me decepcionar. E tá tudo bem, porque nossos pensamentos são diferentes, nossa personalidade é diferente. E muitas vezes isso não vai ser intencional, vai ser um erro. Mas nós devemos exercer misericórdia, né, uns com os outros, assim como Deus exerceu conosco. Mas em vez de deixar a igreja, precisamos ficar ali e tentar de alguma forma solucionar o que for possível. E aqui ontem a gente viu, né, sobre a reconciliação, que é um papel nosso, né, reconciliar com o irmão e de forma rápida, sem que aquilo tome uma proporção muito maior. A reconciliação, não a evasão, é a estrada para um caráter mais forte e para uma comunhão mais profunda. E na reconciliação existe maturidade. Maturidade em reconhecer o outro como superior a você, ou se importar com o outro, a tratar com humildade, com sinceridade, né? É o se importar com o outro, não é? Divorciar-se da igreja ao primeiro sinal de decepção ou desilusão indica imaturidade. Deus tem coisas que quer ensinar a você e aos outros também. Além do mais, não há igreja perfeita para onde você possa escapar.
Toda igreja tem fraquezas e problemas, e você logo ficará desapontado novamente. E aqui quando ele fala igreja, é porque onde há pessoas, né? Não é exatamente a igreja. Porque a igreja somos nós. E onde a gente se reúne, ali em comunidade, nós que temos falhas, né? Vamos comprometer essa igreja, né? Essa instituição, né? Mas a falha, ela está em nós. Assim como ele fala, se você quer uma igreja perfeita, não entre nela, porque ela deixará de ser perfeita, porque ali você entrou. Se todos nós somos imperfeitos, nós vamos ter problemas, né? Uns com os outros, porque nós temos pensamentos distintos. Groucho Marx ficou famoso por dizer que não gostaria de pertencer a um clube que o aceitasse como sócio. Se uma igreja tiver de ser perfeita para satisfazê-lo, essa mesma perfeição irá impedi-lo de pertencer a ela, porque você não é perfeito. Diederik Bonhoeffer, ministro alemão martirizado por resistir aos nazistas, escreveu um clássico sobre a convivência na igreja, Vida em Comunhão. Nesse livro, ele sugere que a desilusão com a igreja local é algo bom, porque destrói nossas faltas expectativas de perfeição. Porque se só existe um perfeito, né, por que no nosso mundo ideal a gente está considerando essas pessoas perfeitas? Imaturidade nossa. Então a gente não deve se frustrar, porque a gente não vai criar expectativa, né, perante os outros. Quanto mais cedo desistirmos da ilusão de que a igreja deve ser perfeita para que a amemos, mais cedo deixaremos de fingir e admitiremos que somos todos imperfeitos e precisamos da graça divina. Esse é o início da verdadeira comunidade. E aqui ele falando, né, sobre esse pensamento de achar que essa igreja é perfeita, a gente pode fazer uma analogia em relação ao casamento. Quando a gente, né, passa pelo casamento, né, no caso o namoro, o momento de transição entre namoro e casamento, a gente acha que muitas vezes no namoro está tudo ali perfeito. E no casamento que vai continuar também, só que muda o quê? Nosso grau de intimidade. Como a gente conhece mais profundamente no casamento, né, do que no namoro, às vezes um namoro mais curto, não dá tempo da gente perceber todos os detalhes. E aí muitas vezes quando entra para o casamento, as pessoas são que frustradas. Por quê? Porque mentalizaram, né, esse mundo ideal e aí confrontaram com o mundo real. Só que a verdade é, nós vivemos de decisão. E se a gente decide estar com uma pessoa, nós sabemos que ela não é perfeita, que ela comete os erros. A gente tem que cuidar para que falhas não sejam acometidas, porque, como eu falei aqui outros dias, a falha é quando você erra o mesmo erro. Então, se tem um erro e a gente conversa sobre esse erro, a tendência é que esse erro não seja feito novamente, porque senão ele vai virar uma falha. Mas no casamento, em intimidade, né, essa característica uns dos outros, ela vai ser mais evidenciada, porque nós estamos numa situação de intimidade, né, num ambiente geográfico, no mesmo, né, então a convivência vai ser maior. É isso mesmo, Suzana. E muitas vezes, Suzana, a gente não vai saber nem quem nós somos de verdade. E aí a gente pensa, que é isso? Eu me conheço. Será? Por isso que a gente precisa, né, tá sempre buscando esse autoconhecimento para que a gente possa nos entender a cada dia mais. Porque em determinadas situações pode ser que nós mesmos não sabemos até das nossas reações. E isso eu creio que é muito comum. Toda igreja deveria afixar uma placa, proibida a entrada de pessoas perfeitas. Este é um lugar somente para os que admitem ser pecadores, carecem da graça e desejam crescer. É isso.
Bonhoeffer disse: aquele que ama seu sonho de uma comunidade mais que a comunidade cristã em si, torna-se destruidor desta. Se não dermos graças diariamente pela comunidade da qual fazemos parte, mesmo quando não há nenhuma grande experiência, nenhuma riqueza a ser descoberta, mas apenas muita fraqueza, pouca fé e dificuldades, e se ao contrário continuamos nos queixando de que tudo é desprezível e insignificante, estamos impedindo que Deus permita que a nossa comunidade cresça. E aqui ele fala, né, esse autor, ele fala de que se nós não temos gratidão por aquilo que a gente tem, e aí ele coloca, né, estamos impedindo que Deus permita que a nossa comunidade cresça. E aqui a gente pode levar isso até para outra situação, né? Se eu queixo de algo da minha vida, se eu reclamo, Deus pode permitir que aquilo não prospere. Por isso que a gente voltando lá, né, em Gênesis, no jardim, quando Adão e Eva, né, quando Eva comeu do fruto proibido, as pessoas falam, eles pecaram, né? Eles desobedeceram. Mas sabe qual foi o maior pecado ali, inicialmente? Antes da desobediência, quando Deus fala, né, que eles não podiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, foi o não desfrutar. Porque se eles tinham um jardim inteiro para eles, um jardim maravilhoso, onde tinha lindas árvores, né, a árvore da vida, né, que era o próprio Deus ali, e eles não se contentaram, eles queriam mais. Então o erro foi o quê? Não foi nem a desobediência inicial, foi a falta de desfrutar, a falta do contentamento daquilo que Deus já tinha liberado para eles, diante daquele jardim todo que Deus tinha feito para eles, né, para o casal. Então Deus fez um jardim maravilhoso e os colocou lá. E aí, por falta de desfrute, né, da parte deles, eles não contentaram com o que eles tinham e queriam mais. Então, essa frase ficou forte, ó. Deus permite que aquilo, né, que a gente imagina cresça. Aquilo que a gente não agradece, aquilo que a gente não tem gratidão, Deus permite que aquilo não cresça. Porque Ele quer a nossa satisfação diante daquilo que Ele já nos deu. Inclusive, né, a palavra gratidão, os milagres de Jesus eram sempre antecedidos pela graça dele, né? Pelos momentos de gratidão, na multiplicação, a primeira multiplicação dos pães, né? Porque a Bíblia fala de 2 multiplicações de pães. O que Jesus faz? Ele levanta o cesto e ele entrega ao Pai, ele dá graças ao Pai. Então, os primeiros milagres de Jesus, ele sempre vem acompanhado da gratidão. A gente fala, né, que agradece, que a graça desce. E diante aqui, né, de uma reclamação, Deus impede que aquilo cresça, que aquilo prospere. Então, que nós sejamos pessoas gratas, né, que venha um espírito, né, de contentamento em nós, de gratidão, por tudo aquilo que Deus já nos deu. Porque muitas vezes a gente coloca o nosso foco, a nossa lupa, naquilo que a gente não tem. E aí nós vamos nos frustrar, nós vamos ser pessoas infelizes porque a gente está buscando aquilo que a gente não tem, ao invés de ser gratos por tudo que Ele já nos deu. É isso mesmo, Laiane, dai graças em tudo, porque essa é a vontade do Pai, né, para conosco. E a vontade dele, né, a gente sabe que é boa, que é agradável, o que é perfeita. E como Ele tem propósito em tudo, tudo vai ter um motivo de estar ali. Se a gente ainda não alcançou, tem um motivo também. E é para que Ele seja glorificado em todos os momentos. E até naquele momento que existe uma falta. Mas se a gente concentra os nossos olhos nele, Ele é suficiente, então nós não teremos falta de nada.
E assim nós podemos seguir, nós podemos avançar em gratidão, né? Estarmos contentes o tempo todo. Prefiro incentivar a criticar. É sempre mais fácil ficar de lado e atirar pedras naqueles que estão servindo a Deus que se envolver em contribuir. Deus nos adverte repetidamente que não critiquemos, comparemos ou julguemos uns aos outros. Criticar o trabalho que outro irmão está fazendo pela fé e com sincera convicção é interferir nos assuntos de Deus. Que direito você tem de criticar o servo de alguém? Somente Deus pode decidir se o que ele está fazendo é certo. É isso mesmo. Vira uma busca incessante, né, Suzana? De querer mais e mais a cada dia, né? Então, o que o autor ele diz aqui? Quando a gente critica é porque a gente não está envolvido, né, naquela situação. E se ele é um servo do Senhor, quem somos nós, né, para criticar aquela pessoa? O próprio Deus, né, ele sonda o coração das pessoas. E não cabe a nós julgar, porque a gente sabe que o julgamento ele é do maligno. E nós não queremos ser essa pessoa. Nós não queremos estar do outro lado, né? A gente quer estar no caminho de propósito, né, no caminho de luz. Paulo acrescenta que não devemos julgar nem desprezar irmãos com convicções distintas das nossas, porque você critica as ações do seu irmão porque tenta fazer com que ele pareça pequeno. Todos seremos julgados um dia, não com base nos padrões uns dos outros, nem mesmo por nossos próprios padrões, mas pelo julgamento de Deus. É Deus quem nos julga. Sempre que julgo um irmão, 4 coisas acontecem instantaneamente. Quais são elas? Perco minha comunhão com Deus, exponho meu orgulho e insegurança, predisponho-me em situação de ser julgado por Deus e prejudico a comunhão da igreja. O espírito crítico é um vício dispendioso. Então ele nomeia aqui como um vício, né, esse espírito crítico. Na Bíblia, Satanás é chamado o acusador dos nossos irmãos. Culpar, criticar e queixar-se dos membros da família de Deus é um trabalho do diabo. Se fazemos o mesmo é porque fomos ludibriados e induzidos a fazer o trabalho de Satanás. Lembre-se de que outros cristãos, não importa quanto você discorde deles, não são o verdadeiro inimigo. O tempo que desperdiçamos comparando ou criticando outros irmãos deveria ser aplicado na edificação da unidade entre os irmãos. A Bíblia diz: assim estaremos empregando nosso esforço na boa convivência fraterna. Ajudem-se mutuamente com palavras de ânimo. Não ponham seu irmão lá embaixo, apontando os defeitos dele. Está em Romanos 14, 19. Se for, né, para falar, que seja para edificar essa pessoa, porque em Provérbios fala que a nossa língua, que é um músculo, né, é como se fosse um chicote. Então, ela pode ser uma arma de destruição quando mal empregada. Então, Suzana, eu também tinha essa dúvida. A questão é o tempo e o modo que a gente vai falar. Nós vamos expor a situação, nós vamos levar a luz para aquela pessoa. E em nenhum momento a gente vai ser maligno com ela. Nós vamos aceitar o posicionamento dela, mas nós vamos também mostrar o nosso ponto de vista e fazer chegar a luz naquela pessoa com sabedoria. Porque o posicionamento ele tem que ser mostrado sim. E nós temos esse encargo diante de Deus. Deus quer que nós levemos a luz.
Mas como em Eclesiastes fala, nós temos que entender os tempos. Ontem eu falei sobre isso, falando que para a gente ter paz, a gente precisa ir para a guerra. Mas a nossa guerra, ela tem que ser de forma a mostrar a condição do outro lado, entende? Então, a gente tem que realmente se posicionar e com elegância a gente levar aquela sabedoria, né? Que são os princípios e valores, né? Que Deus nos ensina. E a gente precisa se posicionar assim, viu? Recuse-se a dar ouvidos a fofocas. Fofocar é transmitir informações quando você nem é parte do problema nem da solução. Você sabe que espalhar fofocas é errado, e se quiser proteger sua igreja, nem mesmo deve dar ouvidos a ela. Ouvir uma fofoca é como receptar mercadoria roubada. Isso o faz igualmente culpado pelo crime. Uau, isso é forte, né? Então, se alguém chega, né, contando alguma fofoca, né, fala que você não quer ouvir, que você não está de acordo com aquilo, e aquela pessoa ela não vai mais falar com você sobre isso. Né? Ela vai entender que ela não está com um comportamento leal, né, e fiel. E se ela está falando de outro, provavelmente você dando ouvido, ela vai falar de você também para outros. E assim vai ser o comportamento dela. Porque isso não diz sobre o outro, diz sobre ela mesma. Quando alguém começar a falar mal de alguém para você, tenha a coragem de dizer: por favor, pare, não preciso saber disso. Você já falou diretamente com a pessoa? Pessoas que trazem fofocas a você também irão espalhar fofocas sobre você. Tais pessoas não são confiáveis. Se você dá ouvidos a fofocas, para Deus você é um criador de casos. Criadores de caso dão ouvidos a criadores de caso. São esses os que dividem igrejas, pensando apenas em si mesmos. São egoístas, sem nenhuma evidência do Espírito. É triste constatar que no rebanho de Deus as maiores feridas sejam causadas por ovelhas, não por lobos. Paulo alerta sobre os cristãos canibais que se devoram uns aos outros, destruindo a comunhão. A Bíblia diz que este tipo de pessoa deve ser evitada. A difamação revela segredos. Portanto, fique longe de quem fala demais. A maneira mais rápida de pôr fim a um conflito, seja numa igreja, seja num grupo, é enfrentar carinhosamente os fofoqueiros e convidá-los a mudar de atitude. Salomão lembra que uma fogueira se apaga quando acaba a lenha. Da mesma maneira, as brigas acabam quando o brigão e implicante é separado do grupo. Então, se a gente sair de perto, né, daquela pessoa que leva e traz, né, fatos, fofoca, ela não tem com quem compartilhar, né? E se nós somos responsáveis, né, por essas pessoas em levar à luz, por que não fazer pergunta? Né? Por que não a gente não falar: você acha legal falar sobre isso que você está falando? Você acha coerente fazer isso que você está fazendo? E aí, com perguntas, a pessoa vai se tocar, né, do que aquilo que ela faz. Porque quando a gente comete erros e isso, né, é considerado um erro, as pessoas sabem. Elas sabem que elas estão enganadas de estar ali falando aquilo. Elas sabem que elas não deveriam. E aí a consciência delas o quê? Vai trazer luz para ela. Pratique os métodos de Deus para a solução de conflitos. E ontem a gente falou sobre resolver conflitos. Para a gente ser rápido em resolvê-los, né? Chegar para a pessoa, né? Em humildade, reconhecendo os nossos erros também, que nós também temos erros. E falarmos, né? Com elegância, né? Para a edificação daquelas pessoas. Além dos princípios mencionados no capítulo anterior, Jesus ensina à igreja um processo simples, dividido em 3 etapas. Se um dos que dizem ser seu irmão na fé prejudicar você, converse com ele, consertem a situação entre vocês. Se ele ouvir, você fez um amigo. Se não ouvir,
Tome uma ou duas pessoas para que a presença de testemunhas torne o ato legítimo. E tente de novo. Se ainda assim ele não ouvir, leve o caso à igreja. Então a sugestão, né, que o autor não, né, aqui é Mateus, é o livro de Mateus, né, 18:15, diz: você vai até o seu irmão, você conversa com ele, se ele não te entender, chame mais pessoas, né, que sirvam como testemunhas. Se elas também não ajudarem, aí você passa isso, né, para a igreja. Em meio a um conflito, somos tentados a nos queixar a terceiros, em vez de corajosamente falar a verdade de maneira amorosa à pessoa com quem estamos aborrecidos. A primeira atitude só aumentará o problema. Assim, o correto é procurar diretamente a pessoa envolvida. A conversa em particular é sempre o primeiro passo, e você deve fazê-lo o mais breve possível. Se vocês não forem capazes de resolver o assunto sozinhos, o passo seguinte é levar uma ou duas testemunhas para que tomem ciência do problema e ajudem na reconciliação. E o que fazer se a pessoa ainda se mostrar intransigente? Jesus ordena que apresente o assunto à igreja. E, se a pessoa ainda assim se recusar a ouvi-lo, você deve tratá-la como um incrédulo, descrente. Então, se você não conseguir sozinho, chame uma ou duas pessoas, que são os verdadeiros, né, reconciliadores. E se não conseguir, apresente à igreja. E mesmo assim, se a pessoa não quiser, né, reconhecer ou não aceitar aquele acordo, né, aquela reconciliação, a Bíblia fala, né, que ele é considerado um descrente, porque ele não entendeu nada. Ele não entendeu sobre princípios, não é? 1 minuto, por favor. De volta. Apoie seu pastor e os outros líderes. Não existe líder perfeito, mas Deus concede aos líderes responsabilidade e autoridade para que mantenha a unidade da igreja. Durante conflitos interpessoais, esse é um trabalho ingrato. O pastor tem a desagradável tarefa de agir como mediador entre membros ressentidos e imaturos que vivem em conflito. Ele também recebeu a impossível incumbência de fazer com que todos fiquem felizes, algo que nem Jesus conseguiu realizar. Então, se próprio Jesus, né, não agradou a todos, quiçá nós, né? A Bíblia é clara sobre a maneira com a qual devemos nos relacionar com os que nos servem. Está em Hebreus 13:17. Sejam obedientes aos seus pastores, ouçam o conselho deles. Eles estão atentos à condição da vida de vocês e trabalham sob a estrita supervisão de Deus. Contribuam para que a liderança deles seja alegre, não penosa. Por que tornar as coisas mais difíceis? Ou seja, se já algum desagrado, né, naquela situação, carregar ainda uma culpa, uma falta de perdão, aquilo vai ser penoso. Mais que o fato que não gerou ali, né, um agrado entre ambas as partes. Os pastores um dia estarão diante de Deus para prestar contas sobre a responsabilidade de zelar por você. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas, mas você também terá de se explicar. Você prestará contas a Deus sobre seu comportamento com relação a seus líderes.
A Bíblia instrui os pastores a como lidar com pessoas que promovem dissensão no meio da igreja. Eles devem evitar discussões e ensinar gentilmente o caminho inverso, enquanto oram para que os encrenqueiros mudem de atitude. Devem admoestar os que promovem polêmicas, rogar por harmonia e unidade, repreender os que desrespeitam a liderança e remover os perturbadores de igreja, caso não considerem os 2 avisos mencionados. Protegemos a igreja quando honramos os que nos servem no papel de líderes. Os pastores e anciãos necessitam de nossas orações, incentivos, apreço e amor. Recebemos a seguinte orientação: agora, amigos, pedimos que vocês honrem os líderes que trabalham arduamente por vocês, a quem foi dada a responsabilidade de encorajar e orientar vocês na obediência. Tenham toda consideração e amor por eles, porque toda autoridade ela é instituída por Deus. E se Deus a colocou naquela posição, né, porque elas foram reconhecidas. E se existe algo nelas que não está satisfazendo, Deus vai cobrar delas, né? A consequência, Deus vai cobrar. Não é porque Ele colocou em autoridade, que Ele reconhece essa autoridade, que Ele não vai cobrar como uma consequência. Desafio você a aceitar a responsabilidade de proteger e promover a união em sua igreja. Empenhe-se nesse objetivo com todas as suas forças. Deus irá se agradar disso. Nem sempre será fácil. Em alguns momentos, terá de fazer o que é melhor para o corpo, e não para você mesmo, mostrando preferência pelos outros. Este é um dos motivos pelos quais Deus nos colocou na família, igreja, para aprendermos o altruísmo. Em comunidade aprendemos a dizer nós em vez de eu, nosso em vez de meu. Deus diz: não pensem apenas no próprio bem, pensem nos outros cristãos e no que é melhor para eles. Então aqui ele usa, né, a palavra altruísmo, né, para mostrar que o bem comum, né, ele é mais importante do que pensar em nós mesmos, né? Obrigada, Suzana. Volte sempre. Obrigada pela presença aí. Um abraço. Deus abençoa a igreja que permanece unida. Na igreja Saddleback, cada membro assina um pacto que inclui a promessa de proteger a unidade da nossa comunhão. Consequentemente, a igreja jamais sofreu um conflito capaz de nos dividir. Tão importante quanto isso é o fato de que muitos desejam fazer parte dela, uma vez que se trata de uma comunidade unida e amorosa. Para se ter uma ideia, num período de 7 anos, a igreja chegou a batizar alguns milhares de novos convertidos. Quando Deus tem um grupo de novos cristãos que deseja libertar, Ele busca como incubador a igreja mais carinhosa que puder encontrar. O que você está fazendo no plano pessoal para tornar sua igreja local mais aconchegante e amorosa? Então tá aí uma pergunta para nós, né? O que você está fazendo para que a sua igreja seja reconhecida, né, em amor, em aconchego, né, a palavra que ele usa. Muitas pessoas em sua comunidade estão em busca de amor e de um lugar a qual pertencer. Normalmente as igrejas têm, né, os ministérios da recepção, do abraço, da consolidação. E não é porque você não está em algum desses ministérios, e até você pode participar disso, né, que é importante que nós sirvamos em um dos ministérios da igreja, é que independente se você faz parte ou não de um ministério, você possa ser luz ali para aquelas pessoas que estão ali. Um olhar, um aperto de mão, um abraço, um sorriso,
Isso vai mostrar o quê? Vai mostrar amor, é um transbordo da sua parte, é uma atenção da sua parte. Às vezes a pessoa entra em determinado local, e aqui eu não quero falar só igreja, né? Mas as pessoas estão tristes, às vezes elas vão para a rua querendo receber o quê? Um sorriso de alguém, escutar algo diferente, ver que Deus está ali com elas. E nós podemos ser essas pessoas. Independente se estamos em um local, né, religioso, né, no caso da igreja, a gente pode ser espiritual em qualquer lugar que nós estivermos, num supermercado, num banco, numa fila, né, seja em qualquer local onde passarmos, uma loja. Se a gente tem ali um olhar atento, um sorriso e até um abraço, né, quem sabe? Se aquela pessoa der abertura, por que não? Nós estamos aqui para ser extensão, né, do próprio Deus aqui na Terra. Nós somos o quê? Nós somos pequenos cristos. Se nós somos imagem e semelhança dele, nós podemos fazer aquilo, né, que ele já nos ensinou. A verdade é que todo mundo precisa e quer ser amado. E quando alguém encontra uma igreja em que os membros verdadeiramente amam uns aos outros e se importam uns com os outros, somente portas trancadas poderiam mantê-lo do lado de fora. Ou seja, todo mundo vai querer estar num ambiente assim, né? Acolhedor, aconchegante, amoroso, porque a nossa necessidade é o quê? De ser amados. Todo mundo tem essa necessidade de ser amado. Primeiro por Deus, de ser amado por Deus, o nosso amor próprio, né? E nós amarmos uns aos outros. Inclusive esse é um, né, dos mais importantes mandamentos de Deus para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Só que para a gente amar o próximo, a gente precisa conectar nessa fonte de amor, né, que é o próprio Deus, nos sentir amado, nos amarmos, né, e conseguirmos transbordar esse amor dele por nós. Porque se eu não me amo, o que eu vou conseguir oferecer para o outro? Se eu não tenho isso enraizado em mim, se eu não tenho o meu coração cheio, né, da presença dele, eu não consigo transbordar. Então, o nosso primeiro passo é que se sentir amado por ele. E como que a gente faz isso? Se abastecendo dele, se abastecendo da presença dele, da fonte, né, em nossas vidas. E aí nós vamos fluir esse amor que vem dele. Nós vamos transpassar esse amor. Nós vamos, né, deixar o fluir dele em nós para com o outro. E o outro vai ser o quê? Grato. Porque se todos nós temos essa necessidade de sentir amados, né, nós vamos perceber esse amor pela vida do outro em nós. E isso vai ser só gratidão. Encerrando então nosso dia 21, nosso 21º dia. Tema para reflexão: tenho a responsabilidade de proteger a unidade da minha igreja. E aqui a gente pode não só usar, né, a palavra igreja e pensar em todos os nossos relacionamentos, porque nós sabemos que igreja somos nós, né? A gente vai a um templo para a gente ter a comunhão com os nossos irmãos. Mas a igreja somos nós, juntos em um corpo, né, somos igreja. Versículo para memorizar, que está em Romanos 14:19. Portanto, concentremo-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento da nossa comunhão conjunta. Então, concentrar naquilo que edifica, para a edificação do corpo, não para machucar, não para julgar o outro irmão. E o que ele deixa para a nossa meditação: o que estou fazendo pessoalmente para proteger a unidade de minha família eclesiástica neste exato momento? Então, primeira pergunta: você está em um ambiente, né, que comunga a mesma fé? E isso é um mandamento de Deus para nós. Nós precisamos andar com pessoas que nos edifiquem, com pessoas que creem naquilo que nós cremos. E isso vai gerar edificação, tanto em mim quanto no outro, né? Porque a palavra fala que nós precisamos, né, estar juntos, onde
2 ou mais estão, ali o Senhor se faz presente. Deus não, além de querer relacionar conosco, Ele quer que nós nos relacionamos uns com os outros. Né? O Evangelho, a mensagem do Evangelho, ela é para o reino, ela não é uma mensagem individualista, individualizada. É para o reino, é para o coletivo. A salvação, ela é individual, mas o reino, ele é coletivo. Se somos salvos, nós vamos nos relacionar para entrar nesse reino. O que estou fazendo pessoalmente para proteger a unidade da minha família eclesiástica nesse momento? Então ele deixa essa perguntinha para nossa meditação, para que a gente possa entender, né? Assim como entender o nosso propósito, né, em Deus, entender também essa parte da igreja em nós, a nossa responsabilidade, né, de estarmos juntos, de estarmos conectados com essa igreja e sermos bênção ali onde a gente se reúne, né, com as pessoas que nós nos reunimos, para que todo o corpo seja edificado. E Deus se alegra nisso. Por isso Ele nos ensina, né, em vários textos aqui, em Coríntios, 1 Tessalonicenses, em Romanos, e Ele quer que nós vivamos, né, esse relacionamento com Ele e com a nossa comunidade. E tá todo mundo aí com uma comunidade, né? Eu pergunto para cada um. Se não, eu lanço um desafio, né, para quem não estiver em uma comunidade aí eclesiástica, né, que visite esse final de semana, né, uma igreja, e que você possa se sentir amado nesse lugar. E se você não se sentir, que você dê o passo, né? Não reclame daquilo que você viu, mas que você dê o passo em obediência a essas instruções. Se você não recebeu aquilo que você gostaria, que você faça pelo outro. Converse com alguém, dê um abraço, olhe nos olhos, pergunta como essa pessoa está, né? Para que ela seja edificada, e aquilo vai gerar amor em você. Porque a gente muitas vezes procura esse amor, né, de forma isolada, mas é no outro que a gente encontra esse reflexo, né, do outro em nós. E Deus se alegra disso, tá bem? Depois você me conta se você fez essa visita e como foi a experiência, né, para aqueles que ainda não estão envolvidos. E aos que já estão e que não servem a algum ministério, que faça essa opção, né? Veja qual que é a identificação, né, sua com aquela área específica onde você tem uma habilidade maior, ou talvez nem tenha habilidade, mas que você aceite um desafio, né, para uma nova área, e que você dê um pouco, né, do seu tempo, que você dê amor, porque a gente aprendeu que tempo é amor, é dedicar tempo, é investimento, é amar, e estar ali com aquelas pessoas servindo em seus talentos, né, vai ser maravilhoso, porque Deus colocou talentos em você para que você edifique outras pessoas e não fique com aquilo represado. Todos sabem, né, podem não conhecer, mas o Mar Morto, por exemplo, a água dele é tão densa porque ele não tem afluentes, ele represa tudo ali, então não tem vida pela densidade, né, de salinização daquele lugar. E a mesma coisa, se nós não transbordarmos esse amor, nós vamos virar esse mar morto aí, com essa densidade, com essa obesidade cerebral, porque se a gente aprende e fica tudo para nós, a gente não está deixando fluir. E Deus quer o quê? Que o talento que Ele colocou em nós, a capacidade que Ele colocou em nós, que a gente passe isso para frente, para que todos sejam edificados. E quanto mais você faz isso, quanto mais você flui na vida do outro, mais você recebe dele. Então aproveita esse final de semana para fluir. E a palavra fala, né, que do seu interior fluirão rios de águas vivas.
Então dê essa oportunidade ao próximo e a você mesmo, para que você possa deixar, né, essa fonte de Deus passar por você e alcançar a pessoa que precisa ali do seu acolhimento, da sua palavra, da sua motivação, né, de vida para edificar a vida dela, tá bom? E todo mundo tem algo para passar. Às vezes você pode se sentir pequeno, às vezes você pode achar que não consegue, às vezes você pode se sentir inferior, mas a palavra, né, essa palavra viva dos céus, ela vivifica o outro. Então não deixe represado essa mensagem que está aí dentro de você, tá bom? Uma boa noite para vocês e uma ótima sexta-feira. Um ótimo final de semana também. E amanhã estamos de volta aí, firme e forte, tá bom? Obrigada por hoje, todo mundo. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus.